Olá! Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a experiência do município de Madalena, cidade que fica no interior do Ceará. O Observatório de Contas Públicas será explicado por Joelmir Pinho, que é coordenador da instituição, além de educador e gestor social. Bom, gente, eu queria começar essa nossa prosa agradecendo a professora Laila pelo convite para a gente ter esse encontro, essa conversa, essa troca de ideias, né? E eu trago para vocês aqui uma experiência que me é muito cara, que me é muito especial, que é a experiência do Observatório de Contas Públicas de Madalena. Só para a gente ter uma noção, nós estamos falando de um município de cerca de 20 mil habitantes, com quase 1.000 quilômetros quadrados. Portanto, é um município que tem uma densidade demográfica muito baixa. Se a gente compara a densidade demográfica de Madalena, que em 2010 era de 17,48 habitantes por quilômetro quadrado, com os outros municípios do próprio território, do próprio entorno, a gente vai perceber que é um município que tem uma baixa densidade demográfica e isso afeta uma série de questões, inclusive o próprio processo de mobilização da comunidade, já que são comunidades distantes umas das outras. Nós estamos falando de um município que está localizado no sertão central do Ceará, numa região de semiárido, portanto, com escassez de chuvas, com uma série de outros problemas ligados à questão ambiental. Em 2020, o salário médio mensal dos madalenenses era de 1,6 salários mínimos. No ranking estadual, o Ceará é formado por 184 municípios, portanto, no ranking estadual, Madalena está na posição 77, quando a gente mede esse indicador de salário médio mensal. Um outro dado que chama a atenção é que a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total, também dados de 2020, era de 7,1%. Isso vai aparecer lá na frente, quando a gente fizer uma análise, por exemplo, comparando o salário dos agentes públicos, a gente vai perceber que há uma disparidade nisso. Mas neste quesito, Madalena aparece na posição 74 no ranking estadual. Bom, esse projeto, na verdade, é uma iniciativa da sociedade civil, através de um conjunto de cidadãos e cidadãs que entenderam a importância de participar mais ativamente do controle social, do acompanhamento das contas públicas do município. Eu queria chamar a atenção para isso. É um observatório de contas públicas. Ele não é um observatório de políticas públicas, ele tem um foco específico, porque a gente percebeu também que a gente não daria conta de acompanhar, de fiscalizar todos os processos, né, todos os atos da administração pública. Então, a gente se foca nos gastos públicos, que, por sua vez, reverberam nas políticas públicas como um todo. Portanto, não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, é um projeto tocado a muitas mãos e a muitas mentes e corações. Essa tela que a gente está vendo é a tela que apresenta o site do Observatório, que, como eu disse antes, é o principal canal, o principal instrumento de comunicação da gente. Aí nessa página inicial a gente tem sempre as notícias mais recentes, as últimas notícias, um conjunto de links para vídeos e outras informações que podem ser de interesse geral da população. A segunda página apresenta o observatório propriamente dito, inclusive falando dos seus objetivos, dos seus princípios. A terceira página a gente mantém sempre ali os eventos, as agendas de atividades do observatório. Na página seguinte, a gente tem um canal para links de vários portais de transparência, seja o próprio Tribunal de Contas da União, seja a CGU, seja o Tribunal de Contas do Estado, seja o site da Prefeitura, seja o site da Câmara, né, o site das contas públicas, os portais das transparências institucionais, inclusive o portal da transparência do governo federal. E a última página, que eu acho que talvez seja a grande novidade em projetos como esse, é uma webteca, é uma biblioteca virtual, onde a gente disponibiliza materiais didáticos que podem ser usados e vêm sendo usados por professores e professoras, por representantes de organizações comunitárias, lideranças comunitárias, enfim. Qualquer pessoa pode chegar lá e baixar gratuitamente esse material, que é produzido também de forma gratuita, é todo material livre, né? Seja um vídeo, seja uma cartilha, seja um livro mais elaborado, mas sempre nessa perspectiva da democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Porque há um princípio, há uma questão que nos guia, que é a compreensão de que a gente tem discutido muito todas as formas, ou as várias formas de exclusão, a exclusão econômica, a exclusão social, a exclusão política,
a exclusão cultural, mas a gente quase nunca discute a exclusão cognitiva. Então, possibilitar o acesso à informação em linguagem clara, acessível, para a gente é um princípio, é uma questão fundamental. E é esse o objetivo do site também. O site ele simplesmente compila, sistematiza e transforma numa linguagem de fácil acesso aquilo que já está disponível, muitas vezes na linguagem do orçamento. As pessoas não conhecem, por exemplo, o que é uma classificação funcional programática, que é uma linguagem técnica do orçamento público. A gente pega essa linguagem, pega as informações que estão agrupadas nos sites oficiais com essa linguagem e decodifica, possibilitando que as pessoas acessem essa informação de forma mais compreensível. Então, a gente tem aí esse site, essas páginas todas que fazem parte do Compõe o Site, e a gente tem aqui um destaque que eu queria chamar a atenção de vocês. Uma das matérias que teve mais repercussão e que mais chamou a atenção foi uma matéria sobre o que a gente chamou de farra dos combustíveis. Nós descobrimos que em 2021 a Prefeitura de Madalena pagou a uma empresa específica, que é a empresa que foi licitada para fornecer combustível para a Prefeitura, mais de 2 milhões de reais. Isso representa mais de um terço do total das despesas com material de consumo que foram efetivamente pagas até o fechamento da matéria. Só que quando a gente foi aí para o levantamento, dados de março desse ano, já de 2022, nós levantamos o tamanho da frota de veículos da prefeitura. E nós descobrimos que essa frota é uma frota muito pequena. São 59 veículos, mas naquele momento do levantamento, 10 veículos estavam quebrados. E quando a gente cruza os dados do volume de recursos gastos com combustível com o tamanho da frota, a gente percebe que há alguma coisa errada. Que tem carro recebendo 2 tanques de combustível, por exemplo. Então, alguma coisa está errada aí nessa matemática, e aí isso chama a atenção. Qual é o passo seguinte? A gente, além de publicizar a informação, analisar a informação, a gente linka sempre o Ministério Público, a gente não formaliza a denúncia, pelo menos até o momento a gente não optou por este caminho, mas a gente linka o Ministério Público, os órgãos de controle, para dizer, gente, tem alguma coisa estranha aqui, isso precisa ser apurado, analisado, e a gente provoca o próprio poder público, a própria gestão municipal a se posicionar sobre. Uma outra matéria que também teve grande repercussão e que chamou a atenção da gente foi uma matéria sobre a construção de uma quadra coberta numa escola da zona rural do município. Essa obra já tem mais de 3 mil dias que ela se arrasta. Ela iniciou na gestão anterior, e aí só para a gente entender, a atual prefeita foi reeleita, portanto, ela já está no segundo mandato, e antes dela havia um gestor que deu início a essa obra. Esse gestor foi cassado, e a obra não foi concluída, portanto, no governo dele, a prefeita assume, passa os primeiros 4 anos de mandato, também não conclui, e até o momento também não concluiu. Aí a gente começou a juntar mais informações para além daquelas que estavam no portal da transparência da prefeitura, que revela as despesas, e no portal da transparência do governo federal, que revela o repasse de recursos. E nós acessamos um sistema integrado de monitoramento, execução e controle do Ministério da Educação, chamado CIMEC, e lá nós descobrimos que há um convênio de 2013 que foi encerrado em agosto de 2018, sem que os recursos tivessem sido gastos, aplicados integralmente nessa obra. Portanto, o município devolveu recursos. E aí a gestão seguinte decidiu continuar a obra, agora usando recursos de outras fontes, inclusive do próprio Fundeb. Não há nenhuma ilegalidade nisso, mas o fato é que houve um desperdício de recursos porque o dinheiro destinado à construção da escola não foi usado plenamente, e ao tirar dinheiro do Fundeb para terminar a construção da escola, não, perdão, da quadra coberta, ao usar o recurso do Fundeb para construir aquela quadra coberta, outras demandas da educação deixavam de ser atendidas. Além disso, essa é uma obra que já tem mais de 9 aditivos contratuais, um deles de valor um aumento pequeno, mas aditivos de prazo, o que revela também uma incapacidade do poder público de fiscalizar adequadamente, de cobrar adequadamente o resultado, a entrega da obra por parte da empresa contratada. Bom, vocês estão vendo aí na tela 2 cards. Eu selecionei uma série de cards que estão lá no nosso Instagram, no Instagram do Observatório,
para vocês terem uma ideia de como a gente tem trabalhado essa questão da comunicação. E o Instagram, inclusive, tem sido uma ferramenta muito interessante. A gente se surpreendeu, inclusive, com o acesso ao Instagram por parte da população local. Nós fizemos uma matéria em que nós analisamos o orçamento, a lei orçamentária anual de Madalena para 2021. E nós descobrimos que o orçamento, os recursos destinados à agricultura, que é um setor estratégico, porque Madalena é um município predominantemente agrícola, e os recursos destinados à cultura, em 2021, foram menores do que nos anos anteriores. E isso virou uma matéria no site, a gente faz o card e divulga, não só no Instagram, mas também nos grupos de WhatsApp do município, enfim, há todo um processo de divulgação bem interessante. Uma outra obra, uma outra matéria que chamou bastante atenção foi uma matéria sobre um contrato para demolição de reservatórios de água. Dois reservatórios de água que já tinham sido condenados tecnicamente, já tinham parecer de que precisariam ser demolidos, a empresa foi contratada num valor aparentemente pequeno de R$ 21.000, só que o que é que chamou a atenção? A empresa contratada para fazer as demolições, ao invés de fazer a demolição dentro dos padrões técnicos recomendáveis, contratou uma pessoa da própria comunidade com uma marreta, literalmente isso, a pessoa pegou uma marreta, foi para baixo da caixa, começou a bater na perna da caixa até fragilizar a estrutura e o peso arriar. Isso sem nenhum isolamento, enquanto isso a população assistia àquela história, àquela ação. E aí a caixa cai, e por muito pouco o próprio trabalhador não foi vitimado pelo desabamento. Então, aí, neste caso, a gente acionou o Ministério Público, inclusive, entrou com uma ação e a segunda demolição foi embargada e a empresa teve que refazer, se adaptar aos padrões técnicos recomendados. Bom, a gente faz também divulgações pontuais, né? Nós estamos cadastrados, por exemplo, no Portal da Transparência, e a gente recebe, sempre que o município recebe alguma transferência da União, nós temos essa informação no nosso e-mail e a gente aproveita e transforma isso ou numa matéria, quando é o caso, ou num card divulgando, tipo assim, gente, acabou de chegar mais recursos no nosso município com a finalidade tal, tá? E a outra ação é uma ação, como eu disse antes, de formação, de capacitação. Esse é um card de divulgação de um evento virtual sobre orçamento público, realizado em março de 2021, portanto, antes do início do processo de discussão da LDO, do próprio plano plurianual, da LDO e da lei orçamentária para o ano seguinte, para o ano de 2022. Bom, vocês estão vendo aí na tela uma informação que é muito interessante, porque ela traz os salários recebidos pelos principais servidores públicos do município, e veja bem, a gente trata como principais servidores não por serem os mais importantes, mas por serem aqueles que têm maior responsabilidade. E quando a gente compara esses salários, aquela informação lá atrás da renda familiar per capita, a gente viu que mais de 50% da população do município vive com até meio salário mínimo, a gente percebe que, de fato, há uma disparidade aí posta que precisa ser corrigida. Por fim, mas não menos importante, tem aqui um dado que eu acho importante socializar com vocês, que é, se a gente quiser, quem está nos acompanhando agora pode perguntar, como é que eu faço para criar um observatório no meu município? Aqui não é uma receita de bolo, tá? É apenas a partir da nossa experiência, uma ideia de passo a passo. Primeiro, evidentemente, é preciso identificar um grupo de pessoas ou organizações que tenham interesse no projeto, na iniciativa. A partir daí, definir de forma coletiva os objetivos, as diretrizes, os princípios do projeto. Isso é fundamental. Se a gente não consegue fazer esse ajuste, pode ser que, inclusive, a iniciativa acabe servindo a interesses estranhos à própria população. Terceiro passo, discutir o desenho, a estrutura organizacional, vai ter um comitê, vai ter um conselho, vai ter um grupo executivo, como é que vai funcionar essa estrutura? Qual é a estratégia de funcionamento e quais são as frentes de atuação do observatório. Nós vamos atuar apenas no levantamento de dados orçamentários e divulgação, nós vamos também trabalhar com formação, nós vamos ter eventos, enfim, definir essa estratégia de funcionamento. O quarto passo é definir as instâncias deliberativas, consultivas e executivas do projeto. Como eu disse antes, vai fazer assembleia a cada ano, por exemplo, vai ter um comitê gestor, vai ter um conselho deliberativo, tudo isso é importante que seja definido. O quinto passo
é definir quem ficará responsável pela coordenação executiva e se será necessário contar com alguma assessoria externa. Isso é importante porque, se não tiver quem execute o que foi deliberado, pode ser que o projeto morra no nascedouro. Tá? O sexto passo é definir estratégias de financiamento e custeio do projeto. Como é que ele vai ser financiado? No caso do Observatório de Contas Públicas de Madalena, ele é financiado pelos próprios moradores que aderiram ao projeto e através de uma campanha de financiamento coletivo que está na internet. E, por último, mas não menos importante, neste caso específico, identificar potenciais parceiros institucionais, associações, organizações da sociedade civil, inclusive outros organismos fora do município, enfim, saber com quem é que nós podemos contar internamente e externamente para manter o projeto em funcionamento. Em linhas gerais, é isso. Eu fiz aqui uma síntese, um apanhado geral da experiência, e espero ter contribuído minimamente para a reflexão e para a compreensão da importância da participação e do controle social, especificamente no campo das contas públicas, mas não só. E aí, quem tiver interesse em saber mais, eu deixo aqui para vocês as informações do site, da campanha, do e-mail e da nossa conta no Instagram, e deixo, para quem tiver interesse, aqui minha breve apresentação, os meus contatos, para quem quiser depois seguir dialogando. Um abraço grande, fiquem em paz, e mais uma vez agradeço a Laila pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Geomi. Acho que foi uma contribuição extremamente relevante para a gente conhecer um pouco mais sobre a realidade de municípios pequenos como Madalena e que servem também de inspiração para outros tantos municípios do Brasil. A gente agradece a sua participação e convida também vocês para participarem e assistirem a nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre o caso da região metropolitana de Belo Horizonte com o professor João Tonucci. Muito obrigada e até lá.